A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Por que o CACP nunca te falou a respeito do modelo Byte? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco a respeito dessas acusações que o CACP faz contra o Adventismo do Sétimo Dia, a respeito aí de um suposto sectarismo da parte da Igreja Adventista. E eu queria refletir da perspectiva do seguinte: por que o CACP nunca colocou assim de uma forma explícita, extensa, diante do seu público, o modelo Byte, que é o modelo mais avançado no pensamento científico para identificar grupos sectários que realmente fazem lavagem cerebral e etc. Realmente são seitas, né? Por que o CACP nunca fez isso, né? De uma forma bem explícita, bem desenvolvida, já que esse é o modelo científico para identificar se uma organização é ou não uma seita. E eu vou explicar algumas coisas para vocês a esse respeito. O primeiro motivo pelo qual o CACP nunca te falou a respeito do modelo Byte é porque o CACP é composto de pessoas que não conhecem as discussões a respeito do sectarismo. São pessoas que realmente não têm conhecimento a respeito desse universo, ok? Esse é o primeiro ponto importante. Eu vou explicar para vocês como é que o modelo Byte surgiu, tá? O Steve Hassan, que é o maior proponente por detrás do modelo Byte, ele criou o modelo Byte estudando, se eu não me engano, foi a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul lá na Guerra das Coreias. E por que especialmente os comunistas, eles se mantinham assim tão firmemente a favor do regime comunista, mesmo diante de fartas evidências em contrário, né? E aí ele começou a perceber que existia uma lavagem cerebral acontecendo, né, nessa relação, né, entre o governo comunista e essas pessoas que ele estava estudando e tudo mais. E ele começou a delinear um pouco das características desse controle mental, desse controle do pensamento e tudo mais, e aí ele estabeleceu o modelo Byte. Vamos lembrar, o modelo Byte é basicamente construído sobre 4 pilares, né? Se você quer fazer lavagem cerebral na vida de uma pessoa ou de um grupo, você tem que controlar o seu comportamento, controlar as informações a qual essa pessoa ou esse grupo tem acesso, controlar os pensamentos dessas pessoas, né, suas convicções e tudo mais, e controlar as suas emoções. Então, a depender do sucesso que você tenha em controlar essas 4 coisas, ou esses 4 aspectos da vida de uma pessoa ou de um grupo, você consegue fazer uma lavagem cerebral nele e fazer com que ele te obedeça e negue a realidade, mesmo a realidade estando diante dos seus olhos, tá? E isso é muito comum no universo político, né? A gente tem seitas comunistas, neonazistas, muçulmanas, hindus, que não são simplesmente religiosas, tá? Que têm interesses políticos, econômicos e sociais e que têm, enfim, e almejam, né, status e poder político, financeiro e tudo mais, né? Existe um monte de organizações que trabalham um pouco dentro, né, desse tipo de coisa e que bitolam ali os seus líderes e membros e tal, e tocam ficha aí nos propósitos, né, de um grupo geralmente comandado por um grupo pequeno de pessoas ou por um indivíduo, né? Então tem um pouco a ver com essas coisas, né? Só que o que acontece? Esse modelo, ele também serve para identificar seitas que praticam controle mental, lavagem cerebral, também no ambiente religioso, tá? Inclusive também no ambiente empresarial. Pensa nessas empresas assim de marketing multinível, que às vezes tem uma estrutura hierárquica bem sólida e tem um grupinho comandando tipo no topo da pirâmide e o resto obedecendo. E ali se controla o comportamento, a informação, o pensamento e as emoções dessas pessoas, através de prêmios e punições e
treinamentos, estrutura hierárquica, e tem que obedecer, e tem que bater meta e pressão, e se afasta da família, vai para não sei aonde tentar vender o negócio. Tem um monte de empresas assim que funcionam meio que como pirâmides financeiras, que também seriam enquadradas em características de seitas, tá bom? Só que o que acontece? Então o CACP não sabe disso, primeiro de tudo porque eles falam dessas coisas assim, que o Adventismo é seita e não sei o quê, mas eles pouco conhecem a discussão a respeito de sectarismo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, está relacionado também com a falta de conhecimento, é que o CACP é um site feito por pessoas ignorantes para pessoas ignorantes. Então, quando algo desse tipo acontece, você não precisa se esforçar para fazer uma boa argumentação, porque o seu público já está disposto a acreditar no que você vai dizer. Então imagina o seguinte, imagina que o CACP pode escrever um artigo, né, daqueles posts ridículos do site deles, para dizer que o Adventismo é uma seita. E vai dizer um artigo do tipo assim, o Adventismo é uma seita porque guarda o sábado, os cristãos guardam domingo ou não guardam dia nenhum. O Adventismo é uma seita porque crê em Ellen White, é só o Adventismo que crê em Ellen White mais ninguém. O Adventismo é uma seita porque tem uma doutrina horrível chamada juízo investigativo que ninguém entende e ninguém fora do Adventismo concorda e acredita. E o público evangélico, que é tão ignorante quanto o cara que está escrevendo esse artigo, o cara, nossa, e acredita, entendeu? Então, tipo assim, cara, se você tem um público ignorante que está predisposto a aceitar o que você vai dizer, por que você vai gastar seu tempo fazendo uma super pesquisa sobre a natureza do sectarismo, para descobrir lá o modelo Byte, para descrever essas coisas todas e tentar encaixar o Adventismo ali, para dizer que o Adventismo é uma seita? É um negócio muito mais trabalhoso. Basta você falar meia dúzia de idiotice e o seu público já acredita? Então o CACP anda nesse caminho, entendeu? Eles fazem o esforço mínimo para agradar o público deles, né? Então é um site de pessoas ignorantes para pessoas ignorantes. Entretanto, existe também um outro motivo muito importante pelo qual o CACP não contou para você a respeito do modelo Byte, que basicamente é o seguinte: dependendo de como você fizer a leitura do modelo Byte, todas as igrejas cristãs são seitas. Eu acho que esse é um problema que o CACP teria bastante dificuldade de administrar. Toda igreja, em algum molde, em algum momento, em algum grau, controla o seu pensamento, o seu comportamento, a informação que você recebe, as suas emoções. Por exemplo, você vai na sua igreja, você vai receber uma informação ali, pensa assim, que é o culto. Então é ela que vai escolher as músicas, ela vai escolher os anúncios, vai escolher a pregação. Então está havendo um controle de informação. Por que na sua igreja foi pregado no último culto que vocês tiveram sobre o milagre do cego Bartimeu e não sobre os 10 mandamentos? Porque tem uma agenda por detrás dos líderes e das pessoas que estão comandando o culto lá na sua igreja. Eles querem contar uma história de um milagre do cego Bartimeu, não sei das quantas, mas não querem discutir os 10 mandamentos. Aí vamos pensar que você é um cara que não conhece nada de cristianismo e entrou naquela igreja para assistir esse culto. Você sai de lá com uma informação, que Jesus curou um cego. Mas você não sai com a informação que Deus tem 10 mandamentos que você deveria conhecer e seguir. Opa, só nessa escolha aqui já tem controle de informação. A informação é seletiva. Então, eu prego essa parte aqui, mas eu não prego aquela ali. E assim vai. E obviamente toda igreja pratica isso, até porque você não vai chegar em nenhuma igreja que vai pregar a Bíblia inteira para você no culto, até porque depois você não ia voltar no outro dia, né? Mas pela extensão da Bíblia você precisa cortar o conteúdo em pedacinhos e passar pedacinhos. E às vezes você passa alguns pedacinhos mais do que outros, e você dá mais atenção a alguns aspectos do que outros. Então toda igreja pratica o controle de informação nesse sentido e em muitos outros, ok? Por exemplo, vamos pensar que lá os líderes da sua igreja, no meio deles tem um líder que é meio que um desafeto, e aí o cara vai lá e comete um adultério. Aí os líderes lá vão lá espalhar essa informação, lembra do fulano lá?
cometeu adultério, vamos ter que tirar ele da liderança da igreja. Agora vamos pensar um outro cenário. Um líder lá da sua igreja adultera, mas ele é um cara muito benquisto e a liderança quer passar pano na situação. Então tenta se encobrir e não se passa informação. O que é o nome disso? Controle de informação. Entendeu? E o que acontece? Todas as igrejas que o CACP apoia e que apoiam o CACP praticam controle de informação, controle do pensamento. Aliás, o CACP é um site devotado ao controle do pensamento. Você não pode concordar com o Adventismo. Por quê? Porque é uma seita, por causa da Ellen White, o juiz investigativo, e a guarda do sábado é heresia, e blá 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 blá. E aí aquilo, é 1 milhão de controles a respeito do seu pensamento. Não, você não pode concordar com o Adventista, porque é isso e aquilo, e blá 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 blá. Então é aquilo, é controle de informação, é controle de pensamento, é controle do seu comportamento. Daqui a pouco lá vai ter alguma coisa no site do CACP dizendo assim: não fique lendo os livros da Ellen White, porque lá tá cheio de heresia, é melhor você ler a Bíblia. Opa, tem aqui um controle do comportamento, você tá dizendo pra pessoa não ler aquilo ali, para ler aquilo cá, e etc. E o controle das emoções? Entra lá num vídeo do CACP, dá uma olhada nos comentários, cheio de coraçãozinho do CACP. Esses adventistas são os idiotas que acreditam na velha maluca da Ellen White. E aí todo mundo dando risada. Ou seja, é o controle das emoções. Você tem que zombar, humilhar, detonar o outro, porque aí você dá aquele grau de endorfina naquele que concorda com você, e você meio que deixa o que discorda de você numa situação de passar vergonha, e não sei mais o que. E imagina que alguém lá que assiste as coisas do CACP comece a ter dúvidas, e acha que vai guardar o sábado, mas daqui a pouco não pode, daqui a pouco os caras vão estar zombando de mim, vão estar dizendo que eu sou um herege. Isso é controle das emoções, entendeu? E esse é o ponto. Todas as igrejas praticam essas coisas em maior ou menor grau. Então quer dizer o quê? Que todas elas são seitas, satânicas, perigosíssimas, e tá todo mundo indo pro inferno e o único jeito de não fazer parte da seita, não ter religião e acabou? Não é tão simples assim. Em geral, o modelo Byte, ele não tem por objetivo dizer que se existe algum grau de controle disso, daquilo, você está numa seita. Tudo depende um pouco da ênfase, do grau, do sentido em que essas coisas são exercidas no contexto da comunidade, ok? Por exemplo, dentro das famílias, é normal que o seu pai não queira que você assista pornografia e que você vá para a escola. Existe aqui um controle de comportamento, um controle de informação, um monte de coisas, ok? Mas não quer dizer que a família é uma seita por causa disso. Agora, claro, se o seu pai é um cara muito linha dura, daqui a pouco ele pode ser o líder de uma seita lá na sua casa, que não deixa você pensar nada diferente dele, fazer nada diferente dele, controla tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você faz, com quem que você anda, e se você discordar dele você é punido, e etc, etc, etc. Então o que acontece? O sectarismo, ele é uma faceta natural da realidade humana que surge na família e se manifesta na sociedade, mas ele se manifesta quando há um claro desequilíbrio nessas questões e há uma dominação de um grupo ou de um indivíduo sobre outros indivíduos ou um grupo, entendeu? Esse é o problema do sectarismo. E em relação a essas coisas, o CACP não está nem aí. Ou seja, onde o assunto da discussão do sectarismo é um assunto sério, o CACP não tem o que dizer. Porque o CACP pouco entende essas questões, né? Que são questões mais complexas, mais profundas, mais amplas. O CACP é um nívelzinho raso ali para pessoas de nívelzinho raso. É simples, entendeu? Então, por exemplo, no nosso caso como adventistas, que temos uma religião mais complexa, mais profunda, mais bíblica, né? Inclusive esse é um ponto interessante, né? O adventismo é uma religião profunda na Bíblia, né? E esse pessoal é aquele nível mais retardadinho que tem, entendeu? Então, o que acontece? Nós, adventistas, que temos uma religião mais profunda do que a imensa maioria dessas pessoas que seguem CACP da vida, que mantém um entendimento muito raso das coisas, nós temos a obrigação de entendermos essas questões de forma profunda. Mas esse pessoal não tem compromisso com nada.
a não ser com a sua própria ignorância, com a sua própria seita, porque aí acaba que o CACP vira uma seita em si mesmo. Você pode discordar do João Flávio Martinez, ou ele vai querer controlar o seu pensamento, o seu comportamento, a sua informação, as suas emoções, para zombar de você, para discordar de você, para humilhar você, para dizer que você é da Ellen White, é da seita, é heresia e não sei mais o que. Entendeu? Então é uma coisa complexa. Em geral, quando um grupo desse tipo assim bate muito nessas teclas, assim, acusando os outros, em geral, quando você vai avaliar, as pessoas têm os mesmos problemas que elas acusam nos outros, né? Isso, inclusive, é um fenômeno psicológico muito comum, né? E, sem sombra de dúvida, o CACP funciona como uma seitazinha ensimesmada, com esses complexos, assim, de ter o rei na barriga, achando que define o que é heresia e o que não é. Inclusive, é bem divertido de ver o tom de algumas postagens do CACP, né? Eles contratam pessoas para escrever os textos, tipo, sobre eles mesmos, né? O apologista cristão João Flávio Martinez fala em entrevista que tal. Tipo, é eles mesmos escrevendo sobre eles mesmos, onde eles louvam a eles mesmos, eles estabelecem o que é heresia e o que não é, e se você discorda deles, você é um herege, você não sei o que é todo o clima da seita que acha que vai querer fazer aí esse controle de informação, de comportamento, de pensamento e das emoções. Então é por isso que o CACP não conta para você a respeito do modelo Byte. Porque quando você entender realmente o modelo Byte, você vai perceber que seita é o CACP. Um abraço.